Ok, galera, eu sou Alexandre Saad e nós estamos começando mais um projeto no Cuco do Mineiro, com um convidado, claro, da melhor qualidade. Esse, então, vai falar de coisas muito importantes, porque ele é um especialista em literatura, em poesia, é um escritor, é um advogado, com atividades fantásticas que merecem a sua atenção. Eu estou falando do meu amigo Guido Bilharinho, doutor Guido Bilharinho. Muito obrigado por estar aqui com a gente, Guido. Eu que, como eu te falei, particularmente, eu que agradeço essa consideração de ser convidado para participar desse seu projeto. Que bacana. Posso te chamar de Guido, né? Guido Claro, mesmo, claro. tranquilo? Porque eu tenho um respeito muito grande por todo o seu trabalho, especialmente também, vou até chegar o microfone um pouquinho mais perto, que nos facilita mais, pelas suas críticas e o seu posicionamento. Nós vamos estar entrando aqui, mas eu queria, nesse início, que você se apresentasse. Quem é o Guido Bilharinho? Bom, eu sou advogado, né? E desde os cursos ginesial, no Colégio Marista, aqui de Uberaba, eu me interessei por literatura. E sempre gostei de ler, desde criança, e desenvolvi esse interesse durante a vida toda. E já escrevi alguns livros e já participei aí de muita atividade cultural, sempre procurando contribuir, colaborar. Como, por exemplo, na década de 60, aqui em Uberaba, participei do Cine Clube, porque era importantíssimo. Na época, as pessoas não tinham noção que o cinema é uma arte. Achava que era só divertimento. Eu mesmo achava. Mas depois eu descobri a perspectiva cultural e artística do cinema, é uma história maravilhosa. Aí me dediquei ao estudo do cinema, publiquei alguns livros aí de crítica, mas isso vem desde o fundo da década de 60. E eu só comecei a publicar livros de cinema nos meados da década de 90. Quer dizer, teve todo um tempo aí de curtição, de amadurecimento. O Guido, mas bem antes da década de 60, muitas produções foram marcantes, né? Não, nós tivemos aí, depois da guerra, da Segunda Guerra Mundial, o cinema quase que explodiu, sabe? Na Itália, no Japão, principalmente, e galvanizou o mundo, né? E nós aqui em Uberaba ficávamos ansiosos para receber as grandes produções, demoravam. Naquela época, quando um filme era lançado no Rio, levava às vezes um ano para chegar em Uberaba. Mas eu me recordo da época quando eu era mais novo, que as informações elas demoravam muito. Meus pais moravam aqui em Uberaba, meu pai e os pais dele moravam em Campo Grande. Para a gente falar em Campo Grande, Guido, o telefone era. Sabe, lembra da telefonista? Levava 6 horas, e a telefonista que tinha que fazer. Quer dizer, hoje a gente não concebe uma coisa dessa. Não né? concebe, Uma né? coisa impressionante. O Estadão chegava 3 dias depois, você acredita? Como evoluímos, né, nesses últimos 50 anos. Mas é graças à tecnologia. As gerações novas nem calculam Não tem noção, a né? noção disso aí que você falou, do telefone. Você imagina, hoje nós estamos tendo a oportunidade de fazer um registro importante para a gente, esse bate-papo gostoso da gente, com a internet. A internet começou em 2010. Não, eu acho assim, é um espaço extraordinário que eu tenho descoberto cada vez mais e estou procurando explorar ao máximo. As pessoas nem avaliam o que é o espaço eletrônico. Então, eu não só estou publicando livros e revistas eletrônicas, porque foi quase que uma imposição. A coisa veio evoluindo. Você foi formado, não, forçado, a coisa né? foi evoluindo que os livros já não estavam vendendo livro de papel. Então, em 2017, eu publiquei os últimos. E aí parti para o eletrônico. E aí, o importante é você descobrir, tudo está no eletrônico. Você entra no Google, ele sabe tudo.
É. É uma coisa É o impressionante. doutor Guga. Às vezes a gente precisa até tomar cuidado, né? Não, claro, ele não tem, porque Os ele é médicos. alimentado de informações, né? Por Sim. exemplo, até sobre a data de fundação de Uberaba está errado lá, mas é o que Ah, deram para ele. Mas não é só entendi. de Uberaba, é de quase todo lugar. Mas é aproximado, Você né? Dá uma fala quando a noção. gente, por exemplo, pesquisa e aparece lá na Wikipédia. O Wikipédia é um aplicativo de Né? informações que é uma enciclopédia livre, né? É, Exatamente. Você pode. Então, lá, diz que Uberaba foi fundada em março de 1820, mas como? Se Uberaba em 1820 já foi elevada à paróquia, é porque automaticamente praticamente isso foi existia antes, anterior, é né? claro. Entende? Então as pessoas não. Então eles vieram aí com a história em 2020, 200 anos. Não, Uberaba já tinha 204. Né? Ah, Porque, na realidade, Uberaba foi fundada, não se sabe exatamente o dia, mas no fim de 1816, no começo de 1817. O Hildebrando fala isso, entendi. mas ele não justifica onde, no texto dele, que é um ensaio até sobre Tristão de Castro, ele fala isso perfeitamente. Aí eu falei, mas sabe é como uma sentença de juiz, ela não, É, a decisão, é preciso se ela não tiver acompanhada de da prova, fundamentação, fundamentação. ela é nula. Então, a Constituição exige. Então, você tem que fundamentar. Né? Fundamentar com uma fonte primária, Aí, o que, alguma. que eu fiz? Como Uberaba foi uma cidade sempre. Uberaba, desde o começo, foi privilegiada. Três dos maiores viajantes estrangeiros passaram por Uberaba nessa ocasião. Um passou em Uberaba em 1816, Barão de Schweg, que era um gênio alemão que trabalhava para o governo, a corte. Ele esteve em Uberaba em 1816 e não fala em Uberaba, ele fala no Arraial da Capelinha, que era ali perto do Ah, Lajeado, que já existia desde 1812. Uberaba foi, foi ali que teve a passagem da bandeira do Antônio Azevedo, ou não? Não, 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 essa bandeira não passou aqui muito perto, não. Mas há uma citação nesse aspecto. Existe as bandeiras que vieram para o Triângulo, né, Aham. atravessaram aqui o Triângulo. Tem a bandeira do Anhanguera, que é importante, né? Essa subiu o Rio Grande ali atrás do cemitério e tal. É mais ou menos o itinerário da BR-50, só que o Major Eustáquio desviou aqui em Uberaba, ele desviou para Delta, porque Uhum. ali era, do lado de cá, era Maleitoso e íngreme. Então ele viu que era inadequado. Então ele foi procurando na margem do Rio Grande até descobrir Delta e Entendi. fundou um porto lá. Ah, Foi um entendi. negócio, o Major Não, Eustáquio. olha, esse assunto é tão forte que eu vou até dizer que, avisar para você que está assistindo, olha, esse é o primeiro de uns passos que vão se multiplicar por aí, porque é tanta história, eu tenho tanta dúvida. Eu vou aproveitar nesse momento para te convidar. Eu vou botar até num card aqui. O Minha Terra, Minha História foi um documentário que eu tive o prazer de produzir em 2015 e eu contei com a sua participação, Foi. honrosa participação, e foi muito bacana. E é um assunto que eu quero voltar, Voltar. até porque senão nós vamos daqui até, eu sei que o seu horário é difícil, e a É, gente vai aprofundando. Quero voltar antes um pouquinho no Guido, para a gente depois até entrar nessas histórias do cinema, de tudo, mas eu quero continuar naquela primeira pergunta. Quem é o Guido? O ah, Guido é nascido em Uberaba mesmo? não, nasci no distrito de Jubaí, aqui no município de Oh, Conquista, mas às margens do Ribeirão Ponte Alta, ah, divisa, Uberaba. a fazenda do meu avô dividia com o Ah, Ribeirão da Ponte Alta, que era Uberaba, do outro lado. Quer dizer, eu nasci virando, aliás, no cômodo que eu nasci na fazenda do meu avô, era virado para Uberaba. e os bilharinhos Não, Bilharinho era daqui. Entendi, A minha mãe é que era de lá, entendi. família de Conquista e Sacramento, de origem portuguesa. Portuguesa, Agora, tem meu italiano, avô, aqui em Uberaba, ele era espanhol, ele era imigrante espanhol, espanhol. o avô. Ele veio da Galícia. Então, com 5, 6 anos eu vim para Uberaba. Aí nunca mais saí. Saí para estudar fora uns 8 anos no Rio, Entendi. mas estou sempre aqui. Não, entendi. Eu estou colocando para que eu possa É, nos posicionar cada vez mais, perfeito. porque você acha que eu não vou explorar o Guido aqui? Você está doido, né, Adilson? Já pensou? Guido Bilharinho, uma das maiores inteligências da nossa região aqui. E eu aproveitando, jogando com isso, porque nós vamos falar sobre o Uberaba, vamos com uma série de coisas também, sobre o cinema também.
Eu quero te perguntar o seguinte: você começou naquela época, lá era a leitura, a poesia, ela fascinava a gente, que é aí que começou. E depois você foi com esse estudo fazendo os seus trabalhos de obras que começam, como se diz, na questão É, do cinema, né? não, o problema é o seguinte, eu fui realmente começar a escrever, eu publiquei o primeiro livro em 92, E, já com mais de 50 anos. Quer dizer, eu fiz uma antologia da poesia do Triângulo, na década de 70 para a academia, mas livro meu mesmo, eu só vinha publicar um livro de poesia em 92. A partir dos meados da década de 90, aí eu comecei a publicar todo ano 2, 3 livros. Agora, de 2017 para cá, eu publiquei um por mês. não, e grande parte dos trabalhos são trabalhos não só da sua própria lavra, mas como análises críticas muito fundamentadas. Tem aí sobre O que, cinema, sobre história do Brasil, tem história regional e crítica literária. Né? Tem um livro sobre o romance brasileiro e um outro livro sobre o romance do século XIX da Europa. Guido, o que um crítico precisa ter? Olha, Para ser crítico, o que ele precisa? Primeiro, gostar daquilo, né? Por exemplo, eu gosto muito de cinema, gosto muito de literatura, demais de romance. Então, eu escrevo sobre romance e escrevo sobre cinema. Não faço romance, nem faço cinema. Não tenho a menor possibilidade, eu não tenho aptidão para isso, mas eu gosto e faço crítica, tanto do cinema como de romance. Como eu te falei, eu tenho 2 livros, um sobre o romance brasileiro e outro sobre o romance europeu. Europeu do século XIX. 19, Pega Dostoiévski, 2019. Tolstói, Balzac, aqueles grandes romancistas franceses que eu li para escrever. E a partir dos meados da década de 90, eu publicava 1, 2 livros por ano. Mas eu editei desde 1980 uma revista física de poesia chamada Dimensão. Eu ia chegar na dimensão. Eu vi Aspectos, que foi a primeira Aspecto é o publicação livro de poesia. 92, né? 92, Agora, a Dimensão eu lancei em 80. Pelo seguinte, desde criança, eu gostava muito de romance, não gostava de poesia. Essa que é interessante. E como eu comecei a editar suplementos e jornais e que publicava poesia, fui entrando na poesia também. Entendi. E aí fiz até uma antologia de poesia, né? Mas isso anos depois. As coisas vão indo naturalmente, sabe? E mas a gente não pode parar, só que a gente não para. Você tem que estar sempre lendo, sempre pesquisando e estudando. Então, eu parti para livro de cinema, foi assim uma coincidência, porque em 95 o cinema fez 100 anos. Como eu tinha um curso que eu dava lá na década de 90 no Cineclube sobre o cinema, eu falei, eu vou olhar aquilo e para publicar nos jornais aí para Uberaba, para não deixar passar sem registro o centenário do cinema. Excelente. Aí acabou surgindo um livro. Dali resultou 100 anos de cinema do mundo. E depois eu ia colocar num capítulo do cinema brasileiro, a matéria era muita, fiz outro livro, 100 anos de cinema brasileiro. Aí lancei 2 livros de história do cinema. Aí eu abrangi o cinema todo, porque nesse livro 100 anos de cinema, eu falo do cinema de 80 países. Mas é claro que alguns países eu não conheço os filmes, mas eu tenho informação sobre os filmes. E essa informação você capta de críticas também? Ou de crítica, outras? revista de cinema. O Belo Horizonte lançava 3 revistas de cinema. O Belo Horizonte era um dos maiores na década de 50 e 60. O Belo Horizonte foi um dos maiores centros brasileiros de estudo do cinema. Tinha 3 revistas, um jornal chamado Claquete, a revista de cinema, e uma revista de estudo cinematográfico. 3. Só em Belo Horizonte. Nem o Rio tinha. E você sorvia esse dia? A gente, quando eu descobri essa perspectiva artística do cinema, eu me interessei, assinava essas revistas, comprava, lia, tenho todas guardadas, e aí a gente vai formando uma cultura cinematográfica, como eu já estava
começando a ter uma cultura literária, de Entendi. tanto ler romance. Com 12 anos, eu li o Inetu. 12 anos, a gente era quase semi-analfabeto. O Inetu é o mais extraordinário livro de aventuras que já foi escrito. É de um alemão, que nunca saiu da Alemanha, inclusive ele passou uma época da vida dele preso, sobre o oeste dos Estados Unidos. Não há nada melhor sobre o oeste dos Estados Unidos. São 3 volumes. Eu, por acaso, estava na fazenda do meu avô, não tinha coisa para fazer, vi lá esse livro que meu tio tinha comprado no Colégio Marista de Franca, que os irmãos faziam propaganda desse livro, que esse livro é extraordinário para a juventude, é um livro de aventura, não é um livro que tem valor cultural. Entendi. Mas aquilo me empolgou. Eu li os 3 volumes com 12 anos. Depois, com 14 anos... Como o Júlio Verne influenciou uma geração, como outros também. Não, uma vez, eu tive uma reunião aqui na Uniub, veio um técnico do Ministério da Educação. Saiu uma conversa, eu falei, eu já li o Inetu 3 vezes. Ele pegou e falou assim, eu li 10. Olha, não, os grandes jornalistas brasileiros, eles fizeram um clube no Rio de São Paulo do de Inetu, fãs. por causa desse livro. O Inetu era um príncipe Apache, né? E o personagem principal, é claro, era um alemão, né? Era um engenheiro alemão que veio ajudar a fazer as estradas de ferro lá do Oeste. Então, esse Karl May, o autor do livro, ele nunca saiu da Alemanha. O Hitler, inclusive, cita, gostava muito desse livro. Claro, porque ele vangloria o alemão, porque a personagem principal, esse engenheiro, ele era muito inteligente, muito honesto, era religioso, e o Hitler também apoiava a religião, por isso que os maristas faziam propaganda desse livro, os alunos, e também muito forte. Então, ele entrou em cada aventura, lá, inclusive com a Ku Klux Klan, enfrentando cura e tal. Então, é empolgante. Entendi. É um livro empolgante. Aí, com 14 anos, eu já estava lendo literatura, romance brasileiro. E aí já fiz até um plano de leitura. Ler os autores brasileiros por ordem cronológica e dentro da obra deles também por ordem cronológica. E o primeiro que eu peguei também na casa do outro avô, tinha uma estante, um garimpeiro, de se ter livro disponibilizado claro. Para... o Zé mesmo, Zé Humberto, contou. Nós vamos falar, o Zé Humberto falou na entrevista dele. Ele deu também na casa do avô dele uma enciclopédia com 11 anos, 10 anos. Quer dizer, o livro em casa, o Monteiro Lobato falava que uma casa sem livro é um corpo sem alma. Né? Ele é uma frase célebre do Monteiro Lobato. Porque o Monteiro Lobato, além de bom escritor, grande escritor, ele foi um editor e um propagador do livro no Brasil. Inclusive, o reembolso postal foi ideia dele, para vender livro. Bacana. Porque ele não era só um indivíduo de gabinete. Ele, inclusive, fez campanha até por petróleo, na época que falava que o Brasil não tinha petróleo. Ele teve aqui em Uberaba, teve em Sacramento. Aqui em Uberaba, inclusive, teve um episódio muito importante para ele, que uma aluna, se não me engano, é a esposa do doutor Alfredo Sabino, foi saudá-lo e cobrou eu não lembro mais o que ela falou, que o impressionou. Ela discutiu qualquer coisa dele, e aquilo ele ficou impressionado com uma aluna. Podia ter uma esperteza. Mas o Monteiro Lobato ainda tem uma outra ligação com Uberaba, muito importante. Nessa mesma época, o doutor Zé Mendonça, advogado, escreveu um livro chamado Ação Nacional, e foi publicado em 35, 36. Monteiro Lobato ficou doido com esse livro. Falou que era o livro que ele queria ter escrito. E o Monteiro Lobato mandou uma carta para o Zé Mendonça, que eu tenho a cópia, falando do livro. Que documento e também, num artigo que faz referência ao livro, e numa palestra em Belo Horizonte faz referência ao livro do Zé Mendonça. O livro do Zé Mendonça teve uma repercussão, você não acredita. Jornalista até da Bahia, porque ele deve ser referência de estudo de historiadores. Não, mas ninguém, está esgotado. Agora é que nós vamos, talvez, o ano que vem, lançar num blog, né? Lançar eletrônico, um e-book.
Porque hoje em dia não há mais possibilidade de você lançar livro em papel. Não vende, não tem jeito de distribuir, as livrarias estão fechando. Ia te perguntar isso, não seria importante fazer algum tipo de estímulo? Nós conversando antes da nossa prosa, você havia me falado do História de Uberaba 1 e 2, daquele livro eu encontrei. Eu não pelo que você até me falou, me encontrei. Uberaba, 2 séculos de história. 2 séculos de história, né? Você tem, né? O 1, 2. Exatamente. Aquilo é uma história cronológica de Uberaba, né? Sim. Ali é um levantamento. Eu estou fazendo aqui com o Brasil também. Eu Brasil, 5 séculos de história. Já peguei desde a fundação de Portugal, era o antecedente, né, para vir, e vou chegar até 2000. Já publiquei 5 volumes. Mas é um trabalho extremamente importante. Mas aquilo para mim não é trabalho. Ontem eu estou com tanta atividade que há uns 3 ou 4 meses eu parei, porque eu estou trabalhando no último volume, que pega de 1960 a 2000. Justamente a época do regime militar, que eu vivi sempre. Ontem, eu falei, agora eu tenho que recomeçar todo dia, pelo menos um pouco, senão não acaba esse livro. Eu já tenho outros projetos. Então, olha o que eu pego. Eu tenho tudo, eu tenho um arquivo de recortes de jornais que eu comecei quando eu ainda era aluno do Diocesano. Eu peguei, por acaso, um jornal de Belo Horizonte que tinha um artigo do João Etienne Filho, que era um crítico intelectual de Belo Horizonte, sobre o Graciliano Ramos. Eu nunca tinha ouvido falar nenhum dos dois, e muito menos Graciliano Ramos, porque o Graciliano Ramos tinha acabado de morrer. Isso foi em 53. Eu li aquele artigo, aquilo para mim foi uma revelação. Eu não posso indispor desse. Guardei, tem até hoje. Olha, a partir daquilo, foi aquela moedinha do tipo Atinha. Quer dizer, hoje eu tenho milhares de artigos guardados, tudo catalogado. Você procura e acha em um minuto. Qualquer assunto que você pensar. É claro, menos de ciências biológicas, exatas, isso aí não interessa. Para mim, né? Interessa demais para a humanidade, mas não interessa. Porque não dá também para a gente fazer tudo. Claro. Mas política, filosofia, todas as artes, tudo tem lá. Eu queria ter acesso, terei acesso com certeza a esse material que você está fazendo. Não, você já é convidado para ir lá. Inclusive, tanto a minha biblioteca como esse arquivo cresceram tanto que eu tive que tirar de casa. Aí tem lá no Geraldinho. Que beleza. 3 conjuntos. E já não tem espaço para mais nada. Para mais porque eu ganho muita coisa. Você nem... Quer dizer, você levantou a candeia iluminou, as pessoas sabem que tem história. A pessoa não quer aquilo, ou o pai faleceu que gostava daquilo, eles não interessam, e me dão, ou dão para o arquivo público. E eu tenho esse arquivo particular. Sobre Uberaba, eu tenho, só sobre Uberaba, 4 arquivos de aço cheinhos, mas tudo catalogado, quer dizer, você acha na hora, no minuto, e cada pasta já com o seu índice. Então, o que me fascina muito, eu vou até fazer um parêntese, para me deixar registrado um convite que eu preciso te fazer. Não é só estar aqui em alguns momentos, não. Nós participamos daquele Minha Terra, Minha História que eu citei, e está nos nossos projetos fazer uma edição segunda que possa auxiliar a educação, porque aquele primeiro, embora não tenha sido aceito pelo poder público para que pudesse entrar lá, ele foi pirateado, e eu me encontro com pessoas na rua que assistem constantemente e falam sobre aquele projeto. E o que me fascina e que me fascinou desde o início, eu que não tenho nenhum tipo de conhecimento, fui no arquivo público, foi o fato de eu iniciar aquele projeto tocando uma viola com a música Serenata número 13, que é Serenata Noturna de Mozart. O que me fascinou fazer aquilo ali? Não é para mostrar que eu estava fazendo, tirei um arranjo na viola. A viola, quando você toca alguma coisa que não está completa, nós chamamos de fantasia, né? Então nós fazemos uma fantasia. Mas é porque aquilo cronologicamente coincidiu com a ocupação espacial do Triângulo, né? Quando o Triângulo estava começando a ser ocupado, com a chegada de Uberaba, Mozart, na Europa, estava compondo a Serenata número 13. Então, a importância de uma obra como essa sua me faz essa fascinação. Eu fico fascinado, por exemplo, de imaginar
uma coisa parecida com isso. Você falou de 1860 para cá, tinha o que está acontecendo, o que aconteceu no mundo, eu posso pesquisar isso, eu posso usar isso como citações, então, onde que eu vou pesquisar? Com essa obra eu já sei onde pesquisar. É uma obra como a sua. Parabéns por essa iniciativa. E você busca esse tipo de avaliação também para saber o que está acontecendo no mundo, porque não é só o que está acontecendo. Lá eu tenho, como eu te falei, sobre todos os assuntos. Tem, inclusive, arquivos de pastas só de política internacional, de todos os países. Quer dizer, tudo catalogado, né? Todos os países Pode pôr um pouquinho de água? Então, porque, na realidade, eu me interesso muito por arte e interesso também por política e por economia. Sim. Então, eu guardo tudo, eu leio, eu tenho interesse. O que a gente nota é que as pessoas, às vezes, não têm interesse em saber, em conhecer. Então, você tem que, você sendo motivado, você tendo interesse, você faz. E outra coisa, isso não é trabalho, é satisfação, é um prazer. Quer dizer, eu nem tinha percebido isso. Um dia a minha esposa falou, você não para. Eu não tinha notado isso, que eu não parava, ficava assim sentado. Claro, quando eu estou vendo um filme, mas assim entende? Sempre lendo ou fazendo alguma coisa, porque o interesse é muito grande pelas coisas. Não, é o que eu imagino. Eu estou olhando, e eu te pedi até para mim dar uma olhada, mas eu sou seu seguidor no e-mail, e eu recebo isso, eu sempre baixava as revistas que passaram a ser periódicos eletrônicos, você passou a colocar com blog, porque o papel deixou de existir, então aquilo que eu colocava, nas horas que eu conseguia, eu dava uma lida e aprendia muito. Tem muitas situações que eu tenho na minha vida a esse respeito. E você estava falando dessa questão da leitura. A vontade, o desejo de ler, eu acho que já nasce com a criança, não é? O problema é esse. Isso é uma preocupação que até estou tendo. Pelo seguinte, que eu noto que o hábito da leitura é raro. Você pode observar no seu entorno que muito pouca gente está lendo, porque não é ler um livro por ano. A leitura, o hábito da leitura implica você estar lendo constantemente. Acaba um, passa para outro. Não pode ler, vamos dizer, uma média de pelo menos um livro por semana, que era o que eu fazia. Entendi. Eu já tinha horários de leitura e tal. Eu começava um livro na segunda-feira, na sexta já estava acabado. Livro comum, 300, 400 páginas. Então, eu fiz toda uma programação. Isso não mora qualquer um. Você fala em 300 páginas. O Zé Humberto esteve aqui, nós vamos chegar no Zé Humberto, que eu quero te perguntar, de uma obra dele que tem uma quantidade de 10 mil páginas. É uma coleção. Uma coleção. É a coleção Tragédia Humana. A Tragédia Humana. Depois nós podemos falar nela, que é importantíssima. Então, essa coisa, você tem que ter um interesse. Agora, esse problema de arquivo é uma coisa muito particular, raríssimas pessoas têm isso. Eu só tive notícia de um no Rio Grande do Norte, que tinha um arquivo também de recortes imenso, motivo até de reportagens, de jornais de lá. Eu, quando eu editava essa revista Dimensão, aliás, desde que eu comecei a editar aqui em Uberaba, o Suplemento Cultural Corregatório, em fins da década de 60, eu já tinha preocupação de mandar para fora. Não adianta fazer e ficar aqui. Então, já aquilo, já mandava 40 para fora, por pessoas escolhidas, outros periódicos, bibliotecas, Sim. escritores, jornais e tal. Então, eram 40, é uma coisa modesta, mas era um começo. Depois eu editei a revista da Academia durante 4 anos, já começava, era uma revista. Da Academia de Letras do Triângulo Mineiro. Aí você tem mais possibilidade de mandar pelo correio. E depois eu fui editar uma revista de poesia. Essa aí eu editei durante 20 anos, aí essa eu realmente, a partir de uma certa época, até denominei de Revista Internacional de Poesia. Eu publiquei 631 poetas de 31 países.
nessa Que revista. maravilha. Eu fiz uma estatística, inclusive tem no blog, tem um blog dela especial, que tem toda ela, foi digitalizada pela Universidade Federal. Nós vamos deixar disponibilizado na descrição do nosso bate-papo o endereço dos blogs. Ah, perfeito. Pode continuar. Então, com essa revista Dimensão e as facilidades, assim, porque naquela época a internet ainda nem existia praticamente. Ela veio a fazer parte mais ou menos na década de 90. Eu comecei em 80. Mas mandava a revista para 60 países. Assim, endereços que eu obtinha de outros periódicos culturais, de entidades culturais e de pessoas. Você mandava na língua mãe mesmo, português, não, eu mandava ou você português. traduzido? Não, quando chegou mandava geralmente para Portugal, os países lusos primeiro, e depois eu abri língua portuguesa, para a Itália, porque eles entendem mais ou menos. Eu lembro que eu mandei para uma revista, porque na Itália, cada cidade tinha uma revista de poesia. Coisa impressionante, cidades maiores. Impressionado. Porque quando você entra numa coisa, você começa a pesquisar e tal. E aí eu comecei, como eu estava com uma preocupação, não era só aqui no Brasil, era do mundo, eu comecei a investigar. E aí mandei a revista para eles, achei endereço em algum lugar, e eles me mandaram o último número da revista deles, e ele ia comunicando, nunca esqueci, que a revista tinha acabado. Mas me mandava o último número, pergunta e tal. E depois eu não mandei mais, porque acabou, e ele também não falou que ia se propor a continuar com qualquer atividade. Mas depois eu tive um relacionamento com a Itália, que veio poetas da Itália aqui em São Paulo, que nós nos conhecemos, eu fui lá para São Paulo para encontrar. Do Uruguai. Aí a revista ficou uma revista realmente mundial, internacional. A única revista cultural brasileira, a única não. Tem revistas científicas brasileiras que são internacionais. Como aqui em Uberaba mesmo teve uma revista de medicina tropical, que atualmente ela é editada em inglês. Ela é mandada para o mundo inteiro. Hoje está aí. São informações bacanas. Então, eu sei disso. Eu sei disso porque, acompanhando as coisas de Uberaba, eu cheguei a publicar um livro sobre os periódicos culturais de Uberaba. Todos. Eu vi. Aí você teve que procurar e aí achar, eu descobri essa coisa. Então, a questão é você ir atrás, é procurar, é pesquisar. Bom, essa dimensão, ela então começou, aí mais ou menos no número 12 ou 13, eu lancei 30 números, eu descobri a oitava arte, que é o visual. Aí o visual é linguagem internacional, é um visual, não precisa de palavra. Aí eu comecei a mandar para o mundo inteiro, por causa que eu tinha sessão, há mais de uma sessão específica de visual. O pessoal chamava poesia visual porque ela nasceu da poesia, essa arte. Mas eu já não chamava, eu já chamava só de visual, a sessão. Entendi. E aí eu abri o leque. Mandei, aí teve uma efervescência nas décadas de 80 e 90, no mundo ocidental, dessa arte. O movimento moderno da arte visual na poesia. Tinha exposição sobre visual no mundo inteiro. Eu mandava a revista, porque a revista na capa já era um visual. E com o visual, eu mandei para o mundo inteiro, mandava para a China, mandava para a Austrália, mandava para todo lugar, para a Índia, por causa do visual. E eles se viravam lá também, se quisesse entender alguma coisa de português. Mas, ou então suscitava revista... curiosidade para que ele viesse pesquisar, quem sabe entrar em contato. Aí eu recebia muita revista do exterior, mas muita, de todos os países. Assim. Eu tenho lá todas elas. Então, eu fiz um intercâmbio muito grande. Agora, terminei a revista mais ou menos, porque tinha uma coisa o seguinte, aqui no Brasil, uma revista de poesia raramente passava do número 3. Porque o sujeito começava e tal. Eu falei, eu vou lançar pelo menos 10 anos. Acabei lançando 20. E não lancei mais, porque aí eu comecei a escrever. Entendi. Eu publiquei esse livro de poesia em 92, mas esse livro de poesia já vinha sendo gestado há 17 anos. Mas eu comecei a escrever mesmo livro nos meados da década de 90. Aí começou a ficar pesado.
eu editar a revista com uma correspondência violenta, Entendi. violenta. Está lá, você precisa ver, eu guardei tudo. Os registros, né? Eu tinha que escrever, eu tinha que responder. A revista da Dimensão, você fez 30 edições, né? 30 viu? edições, alguns duplos. Então, essa revista teve Repercussão. eu tive que acabar porque, primeiro, tudo que tinha de importante, a poesia, eu comecei meio assim, meio, vamos dizer, fora do tempo. Eu ainda estava muito influenciado pela poesia brasileira modernista. Entendi. Então, que influenciou muita gente. os primeiros números tinham aquela influência. Mas com esse problema que eu estou te falando, a pesquisa, e eu entrar em cunha e tal, aí a revista se modernizou e se atualizou. Entendi. Então eu repudiei, eu nunca mais publiquei poema modernista na revista, só publicava poema construtivista, poema elaborado, poema sofisticado. E rigorosamente, fazia uma seleção rigorosa. Aí eu comecei a receber de vários críticas países. Também? Não, teve ajudas? Não. Teve gente que ficou chateado porque. Teve. Recebeu. Eu recebi uma carta de uma esposa de um poeta argentino, porque ele me mandou e eu escrevia para ele que, infelizmente, não ia publicar porque estava fora do critério editorial da revista. A mulher, com uma onça, me mandou a carta que eu tinha destratado o marido dela. O que é isso? Né? Que incompreensão, né? Aí eu expliquei e foi. Mas isso eu fazia com muita gente, porque as pessoas mandam, né? Ótimo que mandam, muito pouca coisa a gente conseguia aproveitar. Mas eu falava, infelizmente não vou publicar, porque eu colocava no expediente da revista, com o tempo eu fui formando isso, a linha editorial da revista. Sim. Que era de modernidade, de pesquisa na linguagem, de criação de novas linguagens. Quer dizer, era uma coisa que não era repetitivo e prosístico, como é a poesia dita modernista. Até porque um editorial, a pretensa poesia modernista depois, que ninguém contraditou. Eu esperava. Alguém até em carta mesmo. Não, mas isso aí não, a poesia modernista é boa e tal, mas ninguém defendeu a poesia modernista. Ela já tinha morrido, né? Ninguém mais. Então, eu comecei assim, em 80, anacrônico. Deixa eu te fazer uma pergunta, até. Qualquer pergunta. Não, é uma pergunta interessante. Essa não é nem espinhosa, né? Mas uma pergunta sobre o meu conhecimento. Por exemplo, eu sempre gostei muito de poesia. Acho que a poesia ela é uma das ferramentas fantásticas da cultura e que me fascina muito. Eu acho que ela devia ser recitada. Não é só para ser lida. Eu já tenho uma opinião um pouco diferente. Quero ouvir. Mas eu me sinto bem porque eu gostaria de ouvir. Então, eu normalmente, quando vou ler uma poesia, eu vejo se ela me toca com isso. E por quê? Porque eu recitando, eu tenho uma ligação com música. Eu sinto a música. Esta é a minha relação. Sim. O poetinha, Vinícius, ele foi rechaçado muito pelos modernistas? Não, ele era modernista. Ele teve soneto. Ele não era lírico? O modernismo repudiou o soneto, né, que era uma forma clássica, veio desde Roma. Sim. E tal. Mas o Vinícius era modernista, sabe? Eu acho ele inteligentíssimo. Né? Ele tem coisas muito interessantes. Mas, na realidade, a minha concepção de poesia é muito diferente dessa de... Para mim, por exemplo, Carlos Drummond, para mim, não é um poeta, é um grande escritor. Cronista. Quando ele está escrevendo um poema, por exemplo, Telegrama a Stalingrado, um poema dedicado ao Charlie Chaplin, não é poema, é uma exortação, é uma coisa muito bem escrita, mas é prosa. Entendi. É prosa e é linear, sabe? Não tem sutileza, não tem construtividade, porque a poesia ela não tem que desenvolver ideia nem ser reflexo de sentimento e emoção. A poesia, como diz o Mallarmé, que é um grande poeta francês, o Renan, aquele grande escultor, Sim. chegou para o Mallarmé e falou assim, ele era escultor, né? Tem aquele pensador, né?
é o mais É famoso. uma obra Ele chegou para o conhecidíssima. Mallarmé e falou assim, eu tenho muitas ideias, mas não estou conseguindo escrever poesia. O Mallarmé virou para ele e falou, mas poesia não se escreve com ideias, não é com palavras. Então, a hora que você compreende isso, porque não é importante você saber a definição, você tem que entender. Eu tive um problema, eu tive um dos maiores professores de literatura do Brasil, que é o Fernando Coutinho, lá no Rio de Janeiro. Ele chegou na primeira aula e perguntou: quem sabe aí o que é literatura? Eu sabia, eu ia falar, era a arte da palavra, mas eu não sabia o que era isso, eu peguei e não falei nada. Eu devia ter falado e pedi uma explicação. Aí ele foi explicar que é a arte da palavra, por que é a arte da palavra, o que significa ser a arte da palavra. A palavra que nós estamos falando, que está no jornal, no noticiário, no ensaio, nós conversando aqui, não tem nada de arte. A arte você tem que elaborar. Então a poesia, que é a arte da palavra por excelência, ela tem que ter um trabalho. É por isso que existe o construtivismo poético, que é um movimento recente. Aqui em Uberaba, o primeiro poeta que publicou poesia construtivista foi a professora Terezinha Webb, em 79. Ela lançou um livro de poesia que o pessoal não gostou. Não gostou por quê? Porque já era uma poesia construída, elaborada, pensada, e eles não estavam acostumados com aquela prosa modernista. Fácil. Você lê o Drummond, você entende tudo. Né? Manuel Bandeira, aquilo você entende tudo. Né? Não tem mistério, não tem sutileza, não tem construção. Eles desenvolvem ideias. Então, por isso que eles não são poetas, eles são prosadores, bons prosadores. Então, na dimensão eu fui, como eu comecei a modernista anacrônica, eu fui evoluindo e fui fechando a revista. Assim, ninguém. Teve um poeta que ele me mostrou o poema, eu falei, eu não publico esse poema seu, não. Eu falei, você já publicou? Eu falei, aí eu fui ver, lá no número 1 ou 2 da dimensão, eu tinha publicado, porque ele era modernista. Mas 10 anos depois eu não lembrava. Você está me respondendo uma pergunta que eu ia te fazer, por causa do Zé Humberto comentou comigo na nosso briefing, né, de coisa, que você teve problemas na revista Dimensão, ele citou isso na entrevista, e o problema teria acontecido pela evolução que ela... Você está me respondendo, você está me contando essa história. Ela evoluiu. Eu aí vi o seguinte, eu tinha que escrever uma revista, editar uma revista que fosse contemporânea do seu tempo. Porque não adiantava você ficar repetindo fórmulas passadas. Mas por que eu terminei a revista? Primeiro, que nós esgotamos. Eu já tinha publicado muito visual brasileiro, do exterior, colorido, uma coisa assim que... E mandava para todas as exposições brasileiras e internacionais, mais de 40, 50. E a poesia construtivista, ela começou a mesmice. Entende? Você não tem mais descoberta, você não tem mais novidade. Então, coincidiu de eu precisar de terminar a revista para poder escrever meus livros, que eu já estava começando a escrever, principalmente de cinema. Aí eu me voltei para o cinema, que eu tinha parado, né? Porque eu mexi muito com o cinema na década de 60, no cineclube, escrevia, fazia palestra nos colégios, na faculdade, dava aula de cinema, e nós fizemos criar uma cultura cinematográfica em Uberaba, coisa que na época era muito raro no país. Então, aí coincidiu, eu programei o término da revista para 2000, agora que interasse 20 anos. Mas tive até protestos, e até do México eu recebi carta protestando, porque eu parei com a revista. Então, eu tive que explicar, mas se eu continuasse, eu poderia até continuar até hoje, veja bem. Mas eu ia ficar repetindo, publicando o quê? Tal, visual e tal. Quer dizer, hoje as pessoas não estão fazendo visual. Olha, eu nem estou acompanhando mais, porque agora eu estou virado para outra coisa. E outra coisa, não tem mais onde você acompanhar. Não há mais.
eu recebia todas as revistas de poesia do Brasil, que eu mandava para todos. E hoje não tem. Reduziu. Não tem. Como acabou a minha, acabaram várias. Primeiro, por causa do problema do papel. Sim. Primeiro, correio encarecendo. E as pessoas, aquilo é uma coisa amadorística, né? Jovem, geralmente, que lança uma revista, lança 2, 3 números, depois aquele grupinho se dissolve, acaba a revista. Entendi. Agora, a minha não, eu fiz uma programação, era só Foi minha. forte. E outra coisa que eu aprendi, desde os tempos de colégio, eu fui presidente de Grêmio, no diocesano, que é difícil você trabalhar em conjunto. Não é fácil, você tem uma diretoria, nas diretorias que eu participei, que eu mexi com um jornal no Rio, jornal estudantil, tinha diretoria, tal, só tinha eu e outro para trabalhar. Na Faculdade de Direito, eu fui presidente de um partido político. Só eu e o secretário-geral que trabalhava. Ainda bem sempre que eu tinha uma pessoa. Né? Ainda bem. Esse secretário-geral ele foi ministro do Lula. O Samuel Pinheiro Guimarães foi diplomata, embaixador. Ele era secretário do partido, eu era o presidente. Quer dizer, ele ajudava, ele era interessado. Quando tinha um jornal no Pedro II, também tinha um, que depois até se transformou em editor no Rio. Depois ele até me sucedeu, saí do colégio, ele continuou com o jornalzinho. O jornalzinho, que, por coincidência, foi fundado no ano que eu entrei no colégio, mas por outro grupo. Aí no segundo número eu já estava dentro, aí não saí mais, só quando eu saí do colégio. Aí eu peguei e tal, o jornal era feito em gráfica do próprio colégio e página colorida, a gráfica do colégio. Entende? Então a gente tinha essa facilidade, não gastava nada, tínhamos papel, tudo de graça, né, do colégio. Quer dizer, era um colégio que proporcionava isso. E nós, inclusive, éramos independentes do diretor. Tanto que... Tinham liberdade? Não, liberdade até demais. O diretor era advogado também da Light. Eu fui procurado pela Light para publicar, porque houve um quebra-quebra muito grande no Rio de Janeiro, em 1956, por causa dos bondes da Light, que era até uma companhia estrangeira. Aí a Light, no ano seguinte, eu era diretor já do jornal, a Light entrou em contato comigo, queria pagar uma propaganda de uma página inteira para elogiar a Light. Eles davam o texto. Aí eu publiquei, mas contra. Quer dizer, não pegamos dinheiro e... Pegaram a pessoa errada. Aí, quando eu entreguei essa matéria na redação, na gráfica lá do colégio, alguém levou para o diretor. Aí o diretor, houve uma... Sabe o que eu fiz? Eu fui para a Câmara do Deputado para comunicar a alguma bancada. Tive uma reunião com um deputado e um senador. Isso estava acontecendo, como era o Colégio Federal, né? Nós combinamos que eu ia voltar para o colégio, ia dar notícia que eu estava lá, e se não liberasse, né? Se não liberasse, eles iam fazer um pedido de informação, que aí ia criar um problema. Isso foi em que ano? 56, 57, isso. E aí eu cheguei no colégio, espalhei a notícia, liberou, publicou contra a Light e tal. E esse diretor, ele me proporcionou a coisa mais interessante. E a gente se mantinha afastado dele. Quer dizer, era assim, independente, não era oposição, independente. Olha, ele foi um diretor tão extraordinário que, nos 3 anos que eu estudei lá, um ano ele organizou uma viagem à Volta Redonda, dos alunos, fretou um trem. No segundo ano, uma visita de uma semana às cidades históricas de Minas. Viemos 20 alunos para... E ele ainda fez mais. Chamou o presidente do Grêmio e me chamou para eu escolher 9 e o outro 9, e nós vimos 20, quer dizer, nem ele escolheu, nós escolhemos. Olha que e viemos... Como é que era o nome do diretor? Vandic Londres da Nóbrega. Ele era catedrático de latim e catedrático de direito romano na faculdade. Mas não era clérigo, não. Ele era advogado. Não, era advogado. Ele depois foi meu professor de direito romano na faculdade de direito. Ele era catedrático lá também. E no terceiro ano, olha bem a progressão. Volta Redonda, perto do Rio, depois Cidade Mineira.
viagem à Europa. Vocês foram para a Europa? Como ele abriu um Olha, concurso para homenagear o Craveiro Lopes, que era o presidente de Portugal que estava chegando no Brasil. Inclusive, nós fizemos até lá um aluno saudou o Craveiro Lopes, a hora que ele estava entrando nas águas territoriais brasileiras, de sim. navio, um aluno ia saudá-lo. Ficou entre eu e esse colega que trabalhava comigo na época. Aí o professor não teve jeito, fez o sorteio, e foi ele que ganhou, e ele saudou. Mas o texto foi escrito por um professor, Rocha Lima, que era um grande gramático. Aí ele fez, nós ficamos mais de um mês em Portugal, tudo pago, tudo primeiro, passaporte diplomático e hóspedes oficiais do governo português. O ministro da Educação de Portugal nos ofereceu um almoço no Círculo Essa de Queiroz, tem até foto, e o ministro e nós 5, éramos 5 que ganhamos. E você vê que diretor era esse. A educação tinha uma importância forte nisso, era trabalhar. Até aproveito para. Eu posso perguntar tudo, então eu vou perguntar a tua opinião. Eu acho que não só a cultura como a educação tem uma importância muito grande na formação do caráter e do cidadão como pessoa. Isso é natural, é o que você está dizendo. O livro e a leitura também. E a influência política em cima disso prova em alguns momentos, ou então transparece em alguns momentos uma direção para um lado ou para outro? Olha, a política é a coisa mais importante para a vida nossa, em conjunto, social, coletiva, do ser humano. A política é justamente o que faz você organizar a sociedade e dirigir a sociedade. E é por isso que é importante a pessoa se politizar. É por isso que eu falo, no meu arquivo eu tenho tudo de política e tenho tudo de arte e cultura que eu já tive acesso. Porque você tem que se interessar por política. A pessoa fala assim, política é coisa para vagabundo, para ladrão. Pelo contrário, aí abre brecha para que outros exatamente, se aproveitem. Os carreiristas, porque a política dá muita oportunidade para todos. Gira muito dinheiro. Muito dinheiro e também dá posição. Porque se a pessoa não for ver político, o que ele seria? É o vício do poder, né? A pessoa tem... O vício do poder é tremendo. Então, mas a minha pergunta é o seguinte, a cultura em si, o fazedor de cultura, ele trabalha sob uma linha, ele é livre. Como é que você pode formar pensadores para fazer e produzir cultura sem nenhum tipo de influência política que leve um a pensar isso ou aquilo? Aí você tocou num assunto que os modernistas é uma grande preocupação minha de uns anos para cá, é o problema ideológico, a ideologia. Exatamente. Eu até já escrevi, a ideologia, a pessoa que tem ideologia, tudo é elogiada. Aí ele tem ideologia, ao contrário. A ideologia, ela cerceia a pessoa. Aí a pessoa, o David Ricardo, aquele pensador... E cerceia a obra também, né? A produção dela fica cerceada. Não, tudo, porque você fica, vamos dizer, com que tapa, igual o cavalo na carroça. Você vê só aquilo. O visor é o que se chama idiota. Idiota quer dizer isso. Exatamente. O David Ricardo falou o seguinte, que a verdade não está na nossa cabeça. A verdade está na realidade. Então, quem é ideólogo, ideologizado, ele não procura a realidade. Ele acha que o que ele pensa que é a verdade. Não é. A verdade está lá na realidade. Quer dizer, eu poderia dizer que o idiota, ou seja, aquele que olha e vê a realidade de uma forma tendenciosa é um idiota, da mesma forma que aquele que vê com lente cor-de-rosa é um idiota. Não é, porque eles não... Esse de lente cor-de-rosa que você fala, hoje já nem existe mais. Isso era aquele personagem do Voltaire, né? Que tal, Pangrou e tal. Mas porque hoje a coisa está muito atritante, tem muita informação. Está muito polarizado. As informações. Né? Mas a política não é isso. Aí, quando a gente fala em política, não é essa militância normal. A gente tem que entrar nela. Eu também já fui candidato. Eu queria ser político. Só não fui, primeiro, porque quando eu ia começar, nós estávamos na ditadura. Aí, como é que eu ia falar? Claro. Né? E também não tinha dinheiro. Não tinha eu falei assim, bom, eu posso até
ser candidato e ser eleito, assim, deputado federal, primeira vez. Mas e a segunda? O problema é a reeleição, porque sendo deputado, eu ia me preocupar lá com o trabalho, porque o deputado não pode ser, como é costume, e o povo exige, um vereador federal, para trazer verbinha. E isso não é o papel de deputado federal. Deputado federal é Brasil, é você examinar. Por isso que o Brasil é um país expoliado. Os deputados não entendem nada. Eles ficam preocupados em arrumar verba para a sua cidade, senão eles não são reeleitos. Então, aí há uma mão dupla. A sociedade, por isso que eles falam. Por isso que eles falam que o político é um espelho da sociedade. Mas o próprio é um espelho, mas o próprio sistema, não quero nem entrar nesse mérito, não a nossa não vai longe. Não, o próprio resultado, por exemplo, da representatividade é estranha com essa questão. A forma com que eles são eleitos. A gente sabe que poucos são eleitos de uma forma só. Alguns que têm um nome muito grande, tem aquela questão do voto distrital. Eu tenho até um livro sobre política. Gostaria de... E tem um artigo sobre esse problema, como deveria ser esse fundo partidário. Primeiro, o fundo partidário é ótimo, porque aí o deputado, o candidato, não tem que gastar do patrimônio familiar, quando ele tem, e nem tem que ser financiado por grupos econômicos. As pessoas não entendem isso, acham que é um absurdo. Mas só que esse fundo partidário não é para ser entregue para a galinha, para a raposa, entregue para os partidos. Entendi. Era para a Justiça Federal. Então, eu tenho todo um artigo dando essas dicas, mostrando como deveria ser. Porque a política, comigo, ela foi uma preocupação desde o estudante, desde aqui do diocesano, quando eu entrei na primeira... Presidente de Grêmio. Eu entrei, que o meu estudantil era muito forte na época. Eu já fui candidato, até numa chapa, representando o diocesano e tal. Até perdi. A primeira eleição que eu entrei, já perdi de cara. Uma experiência genial. Não, mas ganhou, eu estava interessado. Quer dizer, você tem que se interessar. A maioria das pessoas não se interessam por nada. Elas lutam apenas pela sobrevivência. Acaba sempre a rotina, a sobrevivência. Interesse próprio. Né? E essa indústria do entretenimento que tomou conta agora de tudo. Por que está acabando muita coisa? Não é só por causa da tecnologia, não. É porque há um desinteresse muito grande da pessoa adquirir cultura, ler, estudar e comprar livro, que é uma oferta muito grande de distração, exatamente. jogos. Então, a indústria do entretenimento, ela dominou. Antigamente, nós tínhamos suplementos culturais, nós tínhamos o que acontecia no Brasil, que era bem menos do que acontece hoje, a gente ficava sabendo através dos grandes suplementos, dos grandes jornais do Rio de São Paulo e até de Belo Horizonte. Então, isso foi acabando. Porque os jornais já não tinham mais condição, ninguém interessava pelos suplementos. Suplementos ótimos, fantásticos. O suplemento então, a indústria, hoje, a indústria do entretenimento dominou mesmo. Então, a cultura, a ciência, quando eu falo cultura, não abrange só arte, aplica a ciência e a filosofia, as ciências sociais e a filosofia. A filosofia é a base de tudo. Base de tudo. E ela foi até retirada do curso secundário brasileiro na época do regime militar. Mas eles sabiam o que eles estavam fazendo e por que eles estavam tirando, mas prejudicando o Brasil. Né? Então, mas depois voltou. Mas agora ficou diluído isso. Né? Então, veja bem, a pessoa, o ser humano, ele é globalista. Ele mesmo sendo um artista, ele não tem obrigação de militar, mas ele tem que se preocupar com o governo. Eu não acredito que o artista deva ser omisso. Omisso de maneira alguma. Mas também eu acho que a mistura do ativismo político e ideológico estraga a cultura. Não, eu vou te contar. No começo da década de 70, eu tinha 3 caminhos. Isso aí vai te responder. Eu poderia ser um jurista, nós estávamos aqui com aquela escola processual do Triângulo, um jurista, né? Escrever livro de direito, estudar, e enfronhar, e ir lá atrás no direito romano e tal. Ser um jurista. Ou militância política,
ou haste. Aí eu optei pela haste. Ah, Falei, por quê? Porque a jurista... literatura e a arte agradecem. Não, o direito é uma ciência espetacular. Eu estou advogando há 60 anos, peguei todos os autores grandes aí e tal. Mas o direito, ele é perecível, ele é sua área do biodegradável. direito é trabalhista? É trabalhista e cível. E cível. O cível é um espetáculo que ele abre muita frente. Moleque, O trabalhista já é mais especializado. O livro jurídico, ele é biodegradável. Por quê? Daqui 10 anos muda uma lei, como agora mudamos o Código Civil em 2002, o Código de Processo Civil em 2015, toda aquela coleção que a gente tinha para trás acabou. Pois é, eu quero até aproveitar esse gancho seu e dizer o seguinte, isso é um outro assunto para um trabalho de um podcast forte, porque eu queria entender muito sobre essa questão da tal da jurisprudência, as mudanças, que isso destrói uma série de coisas. E a questão do ativismo judiciário, vamos deixar isso para depois. Mas nós estamos falando de coragem de posições. Eu vou voltar para a literatura, te puxar aqui para o lado, pelo seguinte, as revistas e os blogs foram se multiplicando, cada nome mais bonito que o outro, Primax, Nexus, Silfo, vamos falar sobre a Silfo. Eu recebo a revista Silfo no início desse... Ela começou em fevereiro. Exatamente. E, como sempre gostei do seu texto, aliás, te agradecer pelo seu texto, que ele é de fácil leitura e me explica demais. Obrigado. Eu utilizo muito nas minhas interlocuções e prosas citações que eu me recordo da leitura dos seus livros, porque eu também estou sendo atacado pela facilidade e a distração de celulares e YouTube, uma série de coisas, inclusive nós estamos hoje utilizando o streaming. Mas pela revista Silfos eu recebo logo em seguida, após número 1, número 2, não me recordo, mas uma posição de coragem, que eu considero de coragem, porque até então a gente nunca imaginava que olhos do mundo pudessem enxergar esse grão de areia que existe chamado Uberaba. E você foi um movimentador, um estimulador e um crítico pontual que fundamentou a indicação de um escritor como sendo o maior fenômeno literário dos últimos tempos. Palavras de Guido Bilharinho, que eu li lá dentro. José Humberto Henriques, eu queria que você me falasse dessa coragem. Foi feito isso através da Academia de Letras do Triângulo Mineiro. E, pelo que me consta, ou pelo que eu entendo, talvez no início foi uma bandeira solitária? Foi. Depois porque para apresentar... O problema é o seguinte, o Zé Humberto, ele é o maior fenômeno da literatura brasileira de todos os tempos. Não há nenhum escritor brasileiro que tem uma obra igual a dele. A obra dele tem 3 características fundamentais: a quantidade, a diversidade e a qualidade. É o que eu tenho frisado sempre, porque a gente tem que enfocar, porque no caso, a qualidade não é quantidade, não é qualidade, mas pelo seguinte, Machado de Assis escreveu 9 romances. José de Alencar, que era um gênio, era romântico, tinha muita facilidade de bolar e escrever, não escreveu 20 romances. Coelho Neto, que publicou 100 livros, né, foi o maior escritor de quantidade do Brasil, escreveu uns 20 romances que não são bons. Acabei de reler um agora, até escrevi, vou publicar na Primax, sobre o turbilhão. Outros autores, Lúcio Cardoso não escreveu 10 ou 12, embora muito bons. O Graciliano Ramos, né, que eu te falei, o Graciliano Ramos escreveu 4 romances. Né? Um de início, mas os outros 3 muito bons. Mas só 4. Agora o Zé já escreveu mais de 100 romances, e de qualidade. Agora, por que essa quantidade é qualidade? Porque é um poder de fabulação, de formulação, inédito no Brasil. Nós nunca tivemos um autor brasileiro que apresentasse essa quantidade. Eu vou ficar só no romance, que é o gênero que eu mais combino com a obra dele, porque realmente são muito bons. E ele passeia por várias vertentes. Cada romance dele é uma
uma obra diferente. É fantástico, né? Então, ele tem ideia de escrever 100 romances, quer dizer, ele escrevia 3 romances simultaneamente. Um dia ele chegou para mim e falou: estou com 4 romances na cabeça. O que é isso? Eu falei: Zé, você é um ET, você não é um ser humano. Não tem, eu não conheço exemplo. Como é que você explica isso, então? Não só ele escrever em 4 desse jeito, e pelo que me consta também, ele sai com um projeto sem necessidade de revisão. Exato, ele me falou isso. Por isso que ele tem essa produção também. Ele não precisa de ficar revisando, ele escreve e já está pronto. Entende? O erro que tiver é erro de revisão, é erro de datilografia, é erro de digitação, não é erro dele. A coisa nele é uma aptidão. Como o Pelé teve a aptidão de ser o Pelé. Quantos Pelés nós temos? Nossa. Né? Tem pouquíssimo. Nós temos muito poucos Zé Henrique no mundo. Não é Brasil, não. O Zé já está num plano mundial, pela quantidade e qualidade. Por exemplo, você citou aí esse problema do romance dele. O Balzac tem uma coleção famosa chamada Comédia Humana. Ele escreveu a Tragédia Humana. Primeiro, o Zé conhece tudo isso, ele já leu tudo isso. Porque se ele não tivesse uma cultura muito grande... Ele não poderia. Eu li um romance dele, inédito ainda, ele me emprestou, Coiote Papaléguas, que ele fez um romance de mais de 300 páginas dentro daquele desenho chato da televisão. Não saiu do desenho. Agora, eu fiquei impressionado, eu falei, com a cultura filosófica, a leitura filosófica que você via, saltava das frases, né? Então, é uma cultura, ninguém nasce... Eu até vou citar agora um artigo que eu vou republicar na próxima Primax. Sartre falou: o gênio não nasce, faz-se. É claro que a pessoa tem que ter aptidão, tem que ter interesse, esforço, tem que ter uma disciplina pessoal, porque para escrever 400 livros, o cara tem que ter uma disciplina fantástica. Eu tentei tem a profissão, tem a vida familiar, ele tem curso de pós-graduação em medicina, tem na doutorado. Doutorado, quer dizer, e teve tempo para isso tudo. Quer dizer, é uma pessoa organizadíssima, mesmo que ele até não tenha consciência disso, porque ninguém produz isso sem talento, aptidão e esforço. Né? Então, esse romance, por exemplo, aí essa coleção tem 9 volumes. Tem 6.000 páginas. Você está falando da Tragédia Humana. Tragédia Humana. É uma coleção que tem 9 romances. Sim, logo no primeiro romance, no primeiro capítulo, que eu até reproduzo na Silfo, é fantástico. É uma das melhores coisas que eu já li. Os personagens, Juscelino e Oscar Niemeyer, no começo de Brasília. A situação que ele cria ali é uma coisa fabulosa. Quer dizer, é da altura mesmo do que há de melhor no Brasil. Então, não é só esse, eu já citei 2. Tem a Invasão do Rio de Janeiro pelos Bárbaros. Eu achava que o Zé tinha morado vários anos no Rio, para escrever um romance sobre o Rio. Ele foi lá de passagem. Quer dizer, ele não precisa, ele capta, ele conhece, ele tem informação, ele lê. Entende? O sujeito adquire conhecimento. A Invasão do Rio de Janeiro pelos Bárbaros. Pelos Bárbaros, é uma das obras-primas dele. A Travessia das Araras Azuis, passado em Sergipe. O Pernaiada, que Pernaiada em Goiás, é um romance obra-prima, ganhou o primeiro prêmio lá no Pará. Aliás, ele tem 90 prêmios. É ganhador de prêmio, mas o Brasil está tão esquisito, a indústria do entretenimento dominou tanto, que a obra dele não está tendo repercussão. Ficou ofuscada pelo entretenimento. Você só vê cantor sertanejo, essas coisas assim. Zé, eu estou pensando aqui e me lembrando do Zé, porque ele citou, inclusive ele fala da tragédia humana, onde ele consegue colocar e expor, vomitar situações que ele viveu quando ele foi candidato. Política. Aí, às vezes ele cai assim, num pragmatismo assim, que porque ele ficou muito indignado. E com razão. Ele enfronhou nesse procedimento político. Mas, veja bem, a democracia é isso. E do jeito que ela está montada no Brasil, é para favorecer o carreirismo e o clientelismo. Ela não é uma coisa séria. Não, eu concordo com você. Não há, o Congresso Nacional não tem coragem, nem condição
de fazer uma coisa séria, de fazer uma reforma eleitoral. Pelo contrário, eles estão fazendo agora, não sei se você está acompanhando, uma coisa absurda. Os partidos políticos estão com a justiça eleitoral, essa funciona, talvez a melhor do mundo, a brasileira, ela deu uma multa fantástica para os partidos políticos, por causa que eles tinham que fazer prestação de conta desse dinheiro, porque esse dinheiro é público. Do fundo. É, do fundo. E eles não fizeram e tal. E agora estão passando uma lei para isentá-los. Não, e vai passar. E a toque de caixa. Por quê? Eles pensam nisso, eles são fisiológicos, a maior parte. Despreparado, interessado nos próprios... Nós não temos 5% interesse de políticos realmente vocacionados e que realmente representam o povo. Nós tivemos um vereador aqui em Uberaba, que por acaso era o esposo da Terezinha Web, o Murilo. Professor Murilo, ele foi vereador. Olha que ele é conservador, eu não tinha nada... Ele era companheiro do meu pai também, o Alexandre Saad. Aí ele não quis reeleição. Aí um grupo aí, até eu fui convidado, para convencê-lo, porque ele era um vereador exemplar, né? Aí ele não quis. Aí eu, conversando com ele, eu falei, Murilo, mas é por causa dos colegas lá, dos adversários? Ele falou, não, dos companheiros de partido. Quer dizer, ele não estava aguentando a convivência dentro do partido, com os colegas de partido. Os adversários estavam lá. Quer dizer, é por quê? É tudo fisiológico, a maior parte. Então, você tem um Murilo, talvez poucas cidades do Brasil tem um Murilo de vez em quando. E todos, em qualquer situação, vão sempre influenciando, buscando interesses, tudo não, até... E eles ficam com uma preocupação muito grande, e essa eu até acho justa, da reeleição. Mas com esse problema do fundo partidário, mas não desse jeito que está aí, do jeito que até eu propugno, que é entregar para a justiça. Olha bem, é fácil. A justiça eleitoral brasileira é um show. Ela é organizadíssima. Ela tem juízes competentíssimos e honestos. Entende? Então, a justiça eleitoral, por exemplo, 3 candidatos a prefeito de Uberaba. Tudo igualdade. Porque o que nós temos aí é uma desigualdade, não é uma democracia econômica. Tem candidato que tem 10 milhões de reais de disposição, o outro não tem nem 200 mil. Então, e o povo não fica nem sabendo que o cara é candidato. Entende? Porque o povo tem que se identificar, ele tem que se familiarizar. Justiça eleitoral só tem no Brasil, né? Outros países não têm justiça. Eu acho que não. Não, é uma coisa fantástica. Não é capaz de ter um país europeu, não é possível, né? E você acredita na urna eletrônica de forma... Total, a confiança. Perfeito. E sabe que o ser humano pode mexer bem. como mas coisas. Veja bem, os problemas que surgiram de urna eletrônica, eu já fui presidente de mesa, sempre fui, desde o tempo passado. Do tempo do papel. No tempo do papel, eu vou te contar um exemplo. O perigo. Teve uma eleição que aquilo vinha aquelas listas, e eu fui convidado para ser um fiscal. Entendi. Aí colocaram um indivíduo do outro partido que já sabiam que nós não nos dávamos muito bem, porque nós já tivemos tido o choque político de divergência. Colocaram ele lá, convivemos ali. Eu olhei, vi lá, água comprida. Um fulano qualquer que eu nunca tinha ouvido falar, 50 votos. O Rodrigo da Cunha, 2. Eu falei, não pode. Não pode. Não tem cabimento, uai. Aí, vamos olhar, era o contrário, quer dizer, porque eram umas linhas, olha o perigo, algumas linhas, o funcionário, não fez de propósito, naquela linha que era do um, pôs 2 votos, do outro que era um candidato, lá do Estados Unidos, 50. Falei, isso é impossível. Mas eu estou querendo aproveitar e puxar para essa prosa da tua coragem, da tua posição, para a gente retomar, inclusive, essa questão dessa indicação. Como surgiu essa questão? A indicação do Zé. Por que você levantou a bandeira? A Academia de Letras do Triângulo Mineiro não estava apoiando totalmente você que levantou? Ou isso começou? E a Academia Brasileira de Letras, com a história daquela matéria que andaram falando que ela não reconheceu essa indicação. Aqui o negócio, por causa disso que eu já falei do Zé, eu falei, gente, o Zé não é reconhecido no Brasil. O eixo Rio-São Paulo é hegemônico, que é só eles.
eles só promovem eles, os amigos deles, os amigos do rei. E eu já tentei, a grandes jornais, fazer entrevista com o Zé, não consegui. Eles não interessam também por cultura, né? A indústria do entretenimento tomou conta. Então, eu falei, gente, se nós temos aqui um autor do nível do Nobel, que é o Nobel, como se diz que fala. O Brasil nunca ganhou nenhum, né? Nem de paz, nem de medicina, nem de economia. E muito menos o Osíris Silva tem até um texto que ele fala liberado aí. Bom, aí eu tive essa ideia, o Zé aceitou, topou, que está a trabalho. Mas quem é que vai apresentar? Eu tinha editoria das minhas revistas, né? Tudo bem, eu poderia apresentar. Quem é que pode apresentar? É uma revista? Qualquer instituição. Bom, aí na dúvida, eu falei, bom, o Zé é da academia, foi até presidente. E o João Eurípides, eu falei com o João Eurípides, ele abraçou na hora. Na hora e tal, assinou. João Eurípides Sabino, presidente. Sabino apoiando. Então, a academia e as minhas editorias apresentaram a obra do Zé. Bom, quanto a esse problema da academia brasileira, a gente tem que compreender o seguinte. Cada academia tem os seus membros, escritores, academia de letras. Eles não têm que apresentar candidatos membros deles. A Academia do Triângulo, se ela apresentasse ao Prêmio Nobel um autor de outra cidade, de São Paulo, de qualquer lugar, nós aqui não revoltávamos. Mas não, nós temos aqui... Então, a Academia Brasileira, se ela vai... Como ela já apresentou, por exemplo, o Coelho Neto foi o primeiro a se apresentar na década de 30 pela Academia, porque ele era de lá. Aliás, houve até choques dele lá, ele foi muito combatido, ele falou assim, eu sou o último dos helenos, é uma frase famosa, porque o pessoal modernista foi muito contra ele, né? E com razão. O Lima Barreto falou que ele era o indivíduo mais nefasto da literatura brasileira. O Lima Barreto, que era contemporâneo dele e era escritor, e melhor romancista do que ele até. Mas não é tão bom assim também como eles falam, não. É porque é narrativo, é outro problema. Até eu escrevi o artigo, vou publicar também. Eu fui relendo agora. Mas o Lima Barreto tem muito conceito, também por causa da situação dele. Entendi. Ele foi louco, ele era preto, ele era alcoólatra, violentamente alcoólatra, e escreveu uma obra vasta, e muito crítica e muito independente. Tanto que ele falou isso. O Neto era endeusado. Bom, aí a Academia Brasileira ela tem a obrigação de indicar algum membro dela. Agora, se ela apoiasse a gente, apoiasse um outro candidato, a direção poderia ser questionada. Falou, mas em vez de você apoiar os outros, por que não lançou um de nós aqui? Né? Então, eu acho assim, se não... Está dentro exatamente. E da liturgia correta. Se não atrapalhar, já ajuda demais. É aquilo que o Osíris falou, que o Brasil não ganhou até hoje, porque tem grupos, tem grupos que vai lá falar mal. Falar mal. O César Se não falar mal, tá... o César Latte foi apresentado 7 vezes. Isso, né? Um dos maiores cientistas do mundo, né? Brasileiro. E não foi, porque diz que tem grupo que vão... A pessoa que falou com o Osíris no jantar, uma pessoa da academia, falou, o seu país é um país estranho. Quer dizer, é o único que faz isso. Exatamente. E por isso que é grande desse tamanho e não ganhou até hoje. Ô Guido, eu tenho até uma pontinha espinhosa aí para mim te perguntar. Que eu preciso saber a sua opinião. Há pouco tempo, nós tivemos como ganhador do Prêmio da Literatura o Bob Dylan. É um cantor? Isso daí é uma tendência? Como que está a situação Isso aí agora? É uma subordinação à indústria do entretenimento e à popularização. A academia, o prêmio Nobel, que deu esse prêmio, foi procurar popularização. Quer dizer, é uma coisa que não pode, como também não podia. Ele, por exemplo, fez Boris Pasternak, que era um romancista soviético, foi aquinhoado e a União Soviética bobamente proibiu dele ir lá receber. Uma estupidez. Né? Aí que piorou, né? Mas ela tinha feito de propósito, porque ele era contra o regime. Como todo grande artista
não combina com ditadura. Você já era Não, mas outro eu povo. acho que todo artista Ele não pode, ele é amigo da libertário. liberdade. Ele é libertário. Então, ela fez o Bob Giro. A Academia Brasileira de Letras está indo no mesmo rumo e se desmoralizando, porque ela está colocando cineasta, ela está colocando atriz, ela está colocando compositor. Isso é a Academia Brasileira de Letras. Deveria ser. Agora, eles. Aqui no Brasil nada se criava, só se copiava. Né? A academia ela foi feita no modelo da Academia Francesa. Mas veja bem, a academia é francesa. Então você pode podia botar o Pelé lá. A Academia Brasileira. Né? Pode. Academia Brasileira. Não tem compromisso com letras. Com letras. Você é escritor, você é artista. Academia Brasileira. Então você podia pôr tudo. Cientista, grande cantor e tal. Mas aqui eles puseram o nome Brasileira de Letras. Então elas têm que ficar como letras. Agora, ela sempre foi política. Ela elegeu o Paulo Coelho Neto, o Paulo, esse autor de autoajuda. De autoajuda, Paulo Coelho, que foi parceiro do Rocejo. Isso. Ela elegeu já generais. Letrista. Ela elegeu grandes nomes da política brasileira. Sempre esteve envolvido com... Ela sempre procurou isso. Quer dizer, isso desmoraliza. Embora seja, de qualquer maneira, o nosso maior sodalício literário, pela tradição, que é o Machado de Assis. Aliás, os fundadores são todos espetaculares. Machado de Assis, Lúcio Mendonça, o Joaquim Nabuco. Até pessoas de altíssimo gabarito. Eles se reuniram lá. O Machado não era disso. Ele entrou porque ele viu que era uma coisa importante. Uma necessidade. E ficou lá a casa de Machado de Assis. Aliás, Machado de Assis foi exemplar em tudo. Né? Excelente. É uma pessoa fantástica, né? A obra dele e tal. Mas, então, eu acho assim, isso é uma distorção, está fugindo da sua finalidade, está se desmoralizando, ao invés de se popularizar. Ela tá, aliás, grandes escritores criticam muito a academia. O Carlos Drummond nunca quis. O Carlos Drummond tinha entrada lá, tranquila, foi convidado, não quis. Nunca quis entrar. Não Olha, essa é uma informação que a gente não... o Carlos Drummond o Mário Palmério, ele entrou na cadeira de Guimarães. Do Guimarães Rosa. Mas o Mário Palmério, veja bem, ele era autor de 2 livros, e morando aqui no interior. Para ele era bom. Na época, a academia também tinha um conceito melhor, né? Sim. A academia... Ele era muito amigo de Raquel de Queiroz. A Raquel foi uma das descobertas, que o descobriram, né? Foi ela... Porque ele, o Mário, ele não se sentiu muito seguro, porque foi o primeiro romance que ele escreveu, e ele não era escritor, né? E levou para a Raquel e para um grande dicionarista, que eu esqueci o nome agora, que era muito famoso na época, para eles verem, eles acharam bom demais. Né? E aí publicou o Zé Olímpio, né? Falaram para o Zé Olímpio, publicou e foi um sucesso. Né? E realmente, como romance, ele não tem estrutura. O segundo já é bem melhor. O Chapadão do Bugre, como romance. Mas como prosa, é o outro. Principalmente a primeira parte, o Xixi-Piriá, né? E o pensamento do urubu. O sujeito está com a arma e o urubu raciocinando, aquele sujeito querendo matar. Mas aquilo é um negócio fantástico. Fabuloso, né? Fabuloso, e muito bem escrito, muito bem bolado. Tem outras passagens, mas essa do urubu é um negócio fora de série. Está lá na Vila dos Confins. Guido, até o título é espetacular. Nossa, né? Vila dos Confins. Olha, eu tenho um projeto que eu comecei a fazer até com a Dilson, né? Nós vamos fazer, que é o Sertão dos Confins. Né? E nós vamos mexer com Minha Terra, Minha História. Nós estamos chegando já no final dessa primeira prosa nossa, e eu quero te perguntar mais uma coisa nesse contexto aí. Como que está hoje? Como que está essa indicação? Eu comentei sobre candidatura. A candidatura do Zé diz que não é. É o seguinte, lá a gente não tem informação, não tem acesso. A gente apresenta e acabou.
Eu mando as minhas revistas tudo para eles, porque eu tenho o e-mail da academia, agora estou em edição em inglês lá, inclusive uma das línguas oficiais da Suécia é o inglês, né? O sueco e o inglês. Eles recebem essas revistas e tudo, mas eles não se manifestam e eles procuram ficar numa redoma, para não ser pressionados. Claro, claro. Né? Então, nós não temos notícia nenhuma. Assim, Entendi. nós estamos sabendo, parece que houve aí olheiro da academia, porque eu acredito, embora tudo sobre o José já esteja lá, e eles tenham acesso à obra todinha do José, coisa que antigamente seria impossível, porque essa obra está toda na Amazon. Né? E lá está citado. Quer dizer, só que está em português, mas eles podem traduzir. Eu quero prestar uma grande homenagem ao Zé, não só pela amizade, pelo esforço, pelo trabalho literário dele, mas o drama que ele está vivendo neste momento. Sim. Claro. Em que ele, infelizmente, perdeu a sua companheira. E ninguém sabia disso, ele preservou isso de todos nós, de todo mundo. Mas eu também desconfio que esse problema dela surgiu há pouco tempo, há poucos meses. Recente, um problema foi muito violento, parece muito rápido. Muito rápido, câncer, tudo. Ele me disse isso e eu... E o câncer hoje em dia está muito dominado, né? Muitas pessoas aí estão com câncer há 10 anos, 15 anos, sobrevivendo. Só que dizem que existe mais de 2.000 tipos, né? 2 tipos. E ela pegou um bravo, né? Pegou um violento. Bom, fica aqui o nosso registro, nossa homenagem a ele. Eu acho que foi o casal ideal, porque ela, nós temos que fazer essa homenagem. Tem que fazer a elas. Ela permitiu que ele tivesse condição de fazer essa obra. Porque ela tomava conta dos negócios. Ela tinha aptidão para isso. Eu me junto a você nessa emoção. Eu quero cumprimentá-lo e a gente vai estar encerrando nosso trabalho e prestando essa homenagem, porque você disse tudo. Eu não sei nem de que forma que eu posso agradecer. A única coisa que eu posso fazer é, como eu tenho muito falado com todos aí, em essa homenagem ao Zé, é que a gente tem que ir com a bola para frente, você mesmo me diz, e eu acho que você vai ter que tirar o passarinho da casinha. É possível? Vamos tentar. Ô, Guido, antes de tirar o passarinho da casinha, você vai finalizar dizendo uma mensagem aí que você pode deixar de tudo isso que nós temos do Guido para ficar registrado. Olha, eu acho o seguinte, a pessoa, todo ser humano que teve oportunidade, né, porque a maioria do ser humano não teve oportunidade, porque a primeira escola do indivíduo é o lar. Né? Maravilhoso, maravilhoso lar. Isso. É a primeira escola, obrigado por dizer isso. Muito fundamental. Obrigado. A escola fundamental. A outra vem para complementar e ampliar e tal, dar detalhes e tal. É a escola fundamental, são os pais, é o ambiente do lar, da criação da criança. É uma estante com um livro que dê uma oportunidade. Exato, exatamente. Parabéns. O Zé teve, eu tive. Zé, olha, você e o Zé falaram tudo nisso daí. Eu só vou complementar com o seguinte, eu me recordo de ter amigos que chegaram de Portugal e os meninos recitavam o Fernando Pessoa. Hoje não se faz mais isso. Vai tirar o passarinho da casinha. Eu até, viu, Guido? Quero ver se você encontra aí a forma. Pois é. O Adil já vai preparar aí para colocar. Vamos ver se a gente consegue tirar. Vamos aí. Ver. Como é que é? Opa! Aí! Agora tá aqui bem na frente. Adilson, eu quero dizer que não tem dia diferente de outro, mas cada dia está mais gostoso trabalhar no Cuco do Mineiro, né? Se você tem uma história boa, viu, Guido? Você tem uma prosa boa, passa no Cuco do Mineiro. Eu já falei nos outros episódios, e uma hora eu vou até te provocar, você escrever. O Cuco, ele tomou esse formato de um festival. E num festival que juntou pessoas para darem o formato disso aí, ele foi um ícone na Revolução Industrial, quando a tecnologia das engrenagens começaram a acontecer. E ele foi feito da madeira da Floresta Negra, terra dos irmãos Grimm. Na Alemanha. Na Alemanha.
o passarinho é recorrente de lá. Essas uvas aí, ó, essas folhas de uvas aí, homenagem aos italianos que chegaram lá. Olha quanta história tem numa caixinha como essa, Exatamente. que é a cara do Guido Bilharini, nossa referência. Quero te agradecer muito por essa oportunidade. Te dizer que não vai ficar por aqui. Eu estou à disposição. Tenho o maior prazer de conversar sobre esses assuntos. Né? Muito obrigado. E fique registrado. Minha Terra, Minha História vai ter continuação, hein? Pois não. Tá ok? Perfeito. Muito obrigado, Guido. Nada. E vamos continuando. Você que está em casa aí, não se esqueça de dar um like e se inscrever no canal do Cuco do Mineiro, né, Deus? Até o próximo episódio, gente.